Olá pessoal do condomínio Clique Morumbi, tudo bem? Meu nome é Márcio Raskorski, sou um advogado especialista em condomínios, sou também síndico profissional e hoje eu estou aqui como um convidado da Econ para conduzir junto com vocês uma assembleia um pouquinho diferente. Uma assembleia digital, feita em ambiente virtual, através da gravação desse vídeo aqui. Bom, por que nós estamos fazendo nesse formato? É por conta da pandemia, né? Em tempos normais, esse tipo de assembleia acontece de forma presencial, geralmente num auditório, mas infelizmente a gente agora não pode se aglomerar, sobretudo agora que São Paulo voltou para a fase amarela, então a melhor saída jurídica e uma saída totalmente possível do ponto de vista prático é fazer essa assembleia em ambiente virtual. Mesmo a gente fazendo através do vídeo aqui, eu vou me esforçar para passar todas as informações tal qual a gente tivesse frente a frente numa assembleia presencial. Tá bom, gente? Então, boa sorte para todos nós, boa assembleia, tenham paciência comigo, porque essa assembleia vai demorar um pouquinho, né? Eu vou falar bastante, a gente tem uma pauta um pouquinho extensa aqui para a gente cumprir, e eu vou tentar, na medida do possível, ser bastante didático, bastante objetivo, para que vocês entendam no detalhe como é que vai funcionar o empreendimento de vocês. Bom, primeiro dizer que essa é uma assembleia um pouquinho atípica, porque muitas vezes quando eu venho fazer uma assembleia de instalação de condomínio, eu começo pedindo desculpas em nome da construtora, porque nesse momento agora que o país atravessa, as obras estão muito atrasadas. Porque falta fornecedor, porque a obra teve que parar por conta de pandemia, porque falta material, mas essa obra de vocês felizmente está no prazo. Então isso é um motivo para a gente felicitar de verdade, porque realmente eu normalmente costumo pedir desculpas quando começa a assembleia. E aqui não, aqui eu estou celebrando porque está dentro do prazo e parabéns para a Econ, parabéns para vocês também que vão conseguir aí cumprir o planejamento que vocês fizeram para a vida de vocês. E é muito legal receber um empreendimento no final do ano, porque aí vocês já começam o ano na casa nova. E aí todo mundo pode programar toda a logística da família, né? Com escola, com trabalho, com condução. Isso é muito legal. Eu sei disso porque quando a gente entrega empreendimento no meio do ano, fica difícil essa logística. Então, eu acho que esse momento aqui é um momento de alegria para todos nós e para vocês, sobretudo, né? Bom, como é que vai funcionar a nossa assembleia? A gente tem uma pauta, são 5 itens. Eu vou passar um a um, vou explicar para vocês no detalhe cada um dos itens. Alguns são mais demorados, outros são mais rápidos. E a ideia, gente, é que eu funcione aqui como uma espécie de mestre de cerimônias, que vou conduzir os trabalhos e vocês vão assistindo o vídeo. Se precisar voltar e assistir de novo, não tem problema, para que vocês entendam exatamente como é que vai funcionar a operação do condomínio. A Econ se preocupa muito com esse momento. Tudo que a gente faz aqui tem um extremo planejamento. A gente já vem há meses se preparando para iniciar a operação do condomínio de vocês. Tudo feito com muito carinho, com muita transparência, com ética e, acima de tudo, pensando em recebê-los bem na casa nova de vocês. Tá bom? Vamos começar então. O primeiro item da nossa assembleia a gente chama de instalação do condomínio. O que é isso? É uma formalidade. Instalar o condomínio significa, do ponto de vista jurídico, dar vida para o empreendimento. A partir de agora, com a instalação, ele deixa de ser uma obra e passa a ser um condomínio propriamente dito, já com funcionamento, já com operação. Então, é um momento formal, na verdade é um divisor de águas. Daqui para trás é obra, daqui para frente é vida cotidiana, operacional no condomínio. Mas esse item de instalação, a gente tem algumas formalidades para o condomínio efetivamente ficar instalado. E para a gente concluir esse momento de instalação, a gente vai passar por 5 passos agora, que são muito simples e sucessivos e que vão acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Passo número 1 para a instalação do condomínio é a assembleia que a gente está fazendo aqui por vídeo. Em tempos normais ela é presencial, agora em tempos de pandemia é aqui pelo vídeo. Passo número 2, dessa assembleia a gente faz uma ata, que é um resumo de tudo que eu vou falar aqui. Nessa ata, eu vou assinar como presidente da mesa, ou seja, o responsável pelos trabalhos,
E o pessoal da administradora da OMA vai assinar a ata junto comigo como secretário, né? Avalizando tudo aquilo que a gente vai falar aqui. Passo número 3. Essa ata assinada vai para o cartório e no cartório essa ata vai ser registrada e com o registro a ata ganha uma coisa chamada fé pública. Ou seja, é um documento que é válido perante terceiros, válido perante órgãos públicos. Esse é o terceiro passo para instalar o condomínio. Quarto passo, essa ata registrada vai para a Receita Federal. E aí, assim como a gente, pessoa física, tem que ter um CPF na Receita para ter conta bancária, para assinar contratos, um condomínio, por ser equiparado a uma pessoa jurídica, tem que ter uma inscrição no CNPJ. E esse é o quarto passo para a instalação do condomínio. E o quinto e último passo, com a ata registrada e com o CNPJ emitido na Receita Federal, o síndico, junto com a administradora, já pode abrir conta bancária, já pode assinar os contratos com os prestadores de serviço e o condomínio passa a ter uma vida autônoma em relação à construtora. Isso é o que a gente chama de instalação de condomínio e que está no item 1 da nossa pauta. Então a gente formalmente aqui declara instalado o condomínio de vocês para todos os fins de direito. Agora, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a legislação que fundamenta essa instalação, quiser mais algum detalhe técnico, eu recomendo a leitura de duas leis. Uma é a Lei 4.591, que é de 64, uma lei antiga, e que fala sobre esse momento de incorporação imobiliária e de instalação de condomínio. E uma segunda lei, que é mais moderna um pouquinho, que é de 2002, que chama Código Civil. Dentro do Código Civil, que é um calhamaço assim de legislação, a gente tem um capítulo específico para condomínios e lá fala sobre direitos, deveres, obrigações, funções do síndico, funções dos conselheiros, funções do subsíndico, fala um pouquinho sobre as regras gerais para a gestão de um condomínio. Então leiam a lei de 64 e o Código Civil de 2002, que vocês vão ficar craques em instalação de condomínio. Bom, antes de passar para o item 2 e complementando esse período que a gente chama de instalação, começa agora e deve durar mais ou menos uns 2 anos, um período muito importante e talvez a fase mais delicada e mais complexa do condomínio de vocês, que é o que a gente chama de período de implantação. O condomínio nasce agora do zero e precisa funcionar bem para recebê-los. Esse período todo a gente chama de implantação. É algo complexo, é algo difícil e que costuma durar em média 24 meses. Gente, eu trabalho com isso há 30 anos e eu posso garantir para vocês que uma implantação bem feita significa dizer que daqui a um tempo vocês vão morar num lugar limpo, seguro, organizado, com dinheiro no caixa e com um patrimônio valorizado. E ao contrário, uma implantação mal feita significa dizer que talvez vocês possam morar num lugar desorganizado, sem limpeza, sem segurança, sem dinheiro no caixa e o patrimônio de vocês desvalorizado. Por conta disso é que a Econ, a minha equipe, a OMA, todo mundo junto, a gente se preocupa muito com essa implantação. E aí eu vou falar um pouquinho dos números para vocês entenderem os desafios de uma implantação do porte do condomínio de vocês. Existe uma classificação aqui em São Paulo que fala que condomínios até 80 apartamentos são considerados de pequeno porte. Até 250 apartamentos considerados de médio porte. E acima disso, condomínios de grande porte. Então vocês do Clique Morumbi são considerados condôminos de um condomínio de grande porte. E naturalmente os desafios são de grande porte. E aí vamos falar de números? 300 apartamentos, sempre vou falar de números redondos. 300 apartamentos, uma média de 3 pessoas por família, só de moradores a gente tem quase 1.000 pessoas. É uma pequena cidade. Se a gente imaginar que no final de semana cada apartamento convida uma visita, um parente, talvez a gente esteja falando de 1.300, 1.500 pessoas frequentando o condomínio num sábado, num domingo. Então são números realmente grandiosos. Se a gente imaginar que nesse período de implantação, todo mundo que recebe chaves para poder se mudar
faz uma obra mínima, piso, gesso, armário. E se a gente imaginar 300 apartamentos, cada obra com 4 pessoas trabalhando, a gente está falando aqui ao longo da implantação de um exército de 1.200 prestadores que vão frequentar o condomínio diariamente. Tem que cadastrar toda essa turma, fiscalizar todo mundo, pensar numa operação inteligente de chegada de material, de saída de entulho. Tem que cuidar dos elevadores para não amassar, para não riscar. Tomar cuidado com as paredes para não quebrar todos os cantinhos das paredes. Evitar depredação, evitar furto. Já pensou num mesmo dia, a gente tem 20 obras acontecendo ao mesmo tempo, 3 mudanças agendadas, como é que controla ali o elevador, e quem já está morando, como é que controla o barulho, a sujeira. Então, gente, não é fácil esse período de implantação, os desafios são grandes. Ainda falando de números, um condomínio novo como o de vocês, numa fase de implantação, o síndico tem nesse primeiro mandato, e logo de cara já tem que cumprir a maioria das obrigações, o síndico tem logo de cara 143 obrigações legais que precisam ser cumpridas. É muita coisa, é pegar uma cidade e fazê-la funcionar do zero e fazê-la funcionar com excelência. Essas 143 obrigações são divididas em 2 grandes grupos. O primeiro grupo são obrigações formais, obrigações mais burocráticas, que ficam a cargo geralmente da administradora do condomínio. Então, por exemplo, obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas, previdenciárias, questões financeiras, tudo isso fica a cargo da OMA. E outra parte de obrigações, outro grupo de obrigações, que são questões operacionais, questões do dia a dia, do cotidiano do condomínio. Então, por exemplo, contratar e treinar uma boa equipe de portaria, uma boa equipe de limpeza, um bom profissional de manutenção, pensar em todos os contratos de manutenção preventiva para as áreas comuns, manutenção de bombas, portões, interfones, paisagismo, pensar em todas as questões relacionadas à saúde e à segurança de vocês dentro do condomínio. Então, por exemplo, tem que fazer brigada de incêndio, com os planos de fuga, as rotas de fuga, medição ômica de para-raio, desinsetização, desratização, limpeza de caixa d'água. O condomínio precisa fazer todo o plano de contingência, o que fazer quando acaba a luz, quando acaba a água, quando quebra o elevador, o que a portaria deve fazer quando tem um problema no apartamento, uma reclamação, quando tem alguma coisa de violência, quando chama a polícia, quando não chama. Enfim, tem que montar um plano mesmo de contingência, como se fosse um plano diretor para cuidar do condomínio nesse início. Gente, imaginem só juntar 300 famílias, muitas delas vindas de casa, pessoas que nunca moraram em condomínio, famílias com hábitos diferentes, educação diferente, expectativas diferentes e de repente, como num passe de mágica, tudo precisa funcionar muito bem. É um desafio enorme, vai depender de vocês. Vocês precisam ter tolerância, paciência, espírito de grupo, ter aquela velha frase que é importantíssima nesse momento, que o meu direito acaba onde começa o do outro. É hora de treinar a família, é hora de conversar com os filhos, explicar quais são as regras do condomínio. Além disso, nesse período de implantação, a gente precisa fazer todo o regulamento interno provisório do condomínio, quais são as regras de utilização das áreas comuns, quais são os horários, o que pode e o que não pode, quais são as penalidades para quem descumprir as normas. Enfim, tudo isso, essa complexa estrutura de implantação, a gente chama de fase de implantação do condomínio, que costuma demorar 2 anos e a gente vai montar um time bem forte para fazer isso bem feito junto com vocês. É um trabalho em grupo, um trabalho colegiado, comandado por um síndico, com a ajuda de um subsíndico, de um grupo de conselheiros e com o apoio técnico da OMA. Então, gente, nesse item 1 da Assembleia, eu me alonguei bastante para explicar para vocês não só o que é instalação, mas, sobretudo, os desafios da implantação de um condomínio.
e a gente conta com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, com a participação efetiva de vocês e, sobretudo, com a paciência de vocês para conseguir, no menor prazo possível, fazer o condomínio funcionar bem. Não é fácil, demora até tudo se acomodar, mas com o trabalho em grupo é possível de fazer e fazer bem feito. Tá bom, gente? Então tá encerrado o item 1. Vamos agora para o item 2 da Assembleia. Nós vamos falar sobre a apresentação do síndico. E claro que um empreendimento desse porte, com 300 apartamentos, com 1.000 pessoas morando, com 143 obrigações legais que precisam ser cumpridas desde já, e no meio de uma pandemia, é claro que não daria para correr o risco, e nem a Econ seria temerária de fazer vocês correrem o risco de ter uma gestão amadora. Já pensou alguém que não tem experiência, alguém que vai morar pela primeira vez no condomínio, virar síndico e precisar comandar toda essa operação? Então a Econ pensou num jeito de fazer isso com seriedade, com transparência, mas com profissionalismo. E por conta disso, a gestão do condomínio vai ser liderada por um síndico profissional, que é o pessoal da minha equipe. Eu passei por um processo seletivo na Econ, a gente foi analisado em uma série de aspectos e aí a gente conseguiu, felizmente, fechar essa parceria para começar a gestão do condomínio de vocês. Então o modelo de gestão do condomínio de vocês não vai ser aquele modelo tradicional, aquele modelo amador, que a gente tem moradores na gestão do condomínio, doando o seu tempo para cuidar do empreendimento. Não, aqui a gestão vai iniciar, nesse primeiro mandato, num modelo que a gente chama de síndico profissional. Uma gestão colegiada, uma gestão profissional, que vai funcionar basicamente da seguinte forma. A gente tem 5 pessoas compondo o que a gente chama de corpo diretivo, ou seja, gestão do condomínio, como se fosse uma diretoria de uma empresa. E nesse modelo de gestão profissional, a gente tem as seguintes peças. Um síndico profissional liderando as atividades, um subsíndico morador ajudando o síndico profissional e 3 conselheiros moradores eleitos para compor esse time. Qual é o papel do síndico profissional? É liderar a implantação, fazer tudo bem feito, com técnica, com agilidade, com imparcialidade, cuidando da parte operacional, da parte jurídica, da parte de treinamento de funcionários, da parte de relacionamento com os moradores, da parte de comunicação, olhando para o condomínio como se ele fosse uma cidade e fazendo um plano diretor para essa cidade, onde ao longo desses primeiros 2 anos a gente saiba exatamente o que vai acontecer mês a mês, planejando as tarefas, dando ritmo para que tudo aconteça da melhor forma possível. Esse é o modelo de gestão desenhado para esse início do condomínio de vocês. Um modelo colegiado, composto por 5 pessoas, um síndico profissional, um subsíndico, 3 conselheiros, com o apoio técnico de uma administradora. O trabalho do síndico profissional vai funcionar da seguinte forma. Tem as visitas ao empreendimento, que são visitas técnicas, tem lá os horários de plantão que o síndico permanece ali presente. Tem também todo o atendimento remoto, pelo WhatsApp, Telegram, atendimento emergencial 24 horas se acontecer alguma coisa. Tem o apoio técnico de um engenheiro quando necessário. Vocês vão entender mais para frente que toda obra que vocês vão fazer no apartamento passa pela nossa engenharia para ver se está tudo certo. O atendimento de um advogado para cobrar os inadimplentes, para acompanhar as reuniões, acompanhar as assembleias. O trabalho do pessoal de comunicação para fazer todas as artes, todos os comunicados. A gente vai ter um jornal eletrônico que chama Newsletter, que todo mês vai chegar para vocês com as principais ocorrências, os principais resultados do condomínio. Então, gente, nesse item 2, que a gente fala de apresentação do síndico, é justamente por conta disso, para que não corra o risco de ter uma gestão amadora e sim uma gestão profissional. Alguns nomes que eu acho que vale a pena que vocês saibam, né? Eu sou o Márcio Raskorski, sou sócio da empresa, a pessoa responsável por todo o trabalho.
Vocês vão ter também atuando no condomínio o Stefan, que é meu sócio e que vai ser o responsável técnico pelos trabalhos. Vocês vão ter muito contato com a Cláudia, que é a nossa coordenadora de operações, e ela vai treinar os funcionários, vai montar os planos de contingência. Vocês vão ter bastante contato também com a Gislaine, que é a pessoa responsável pela seleção e treinamento da mão de obra, que a gente já alocou no condomínio de vocês, porteiro, zelador, faxineiro, todos treinados por nós para recebê-los. Além disso, tem também o Otávio, que é uma pessoa responsável pela comunicação e que vai fazer as cartinhas, os comunicados. Enfim, vocês vão ter uma equipe multidisciplinar à disposição de vocês para cuidar bem do condomínio, junto com os vizinhos de vocês. E é importante, gente, nós temos uma tela aqui falando sobre eleição de subsíndico e de conselheiros. São as pessoas que vão compor junto conosco o corpo diretivo. É um outro ambiente. Vocês, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, vocês já estão participando dessa outra reunião para a eleição dos representantes de vocês. Então vocês vão eleger entre vocês um subsíndico e 3 conselheiros consultivos. Qual vai ser o papel dessas pessoas? O subsíndico é um vice. É alguém que fica ali ao lado do síndico para ajudar, para dar palpite, para dar ideias, para compor o grupo. E os 3 conselheiros, que a gente chama de conselheiro consultivo, na verdade, nesse modelo de gestão colegiada, os 3 conselheiros vão ter 3 papéis fundamentais. O conselho vai ser consultivo, deliberativo e fiscal. O que significa isso? O conselho serve como órgão de consulta, como órgão de deliberação e como órgão de fiscalização. Ou seja, essas 3 pessoas, os 3 vizinhos de vocês, vão nos ajudar a tomar as melhores decisões, vão votar junto conosco e vão fiscalizar o nosso trabalho para ver se está tudo caminhando bem. Esse é o grupo que a gente pretende montar num modelo de gestão profissional. Relembrando, síndico profissional, subsíndico e 3 conselheiros com o apoio técnico da OMA como administradora. Quem tiver alguma dúvida, gente, estamos todos às ordens para tirar dúvidas, para responder perguntas. Se vocês quiserem telefonar, tomar um café no escritório, fiquem à vontade. A gente espera que ao final de 2 anos, apesar das dificuldades, vocês aprovem o modelo de gestão e renovem por mais 2 anos quando acabar o mandato. A gente costuma fazer esse trabalho duro para vários condomínios. O começo é difícil, dá confusão, dá briga, dá alguma desinteligência, mas com o passar do tempo a coisa vai acalmando. E ao final de 2 anos é muito comum que vocês nos reelejam para mais 2 anos, tamanho o entrosamento que a gente quer criar com vocês. A ideia é fazer um trabalho com sintonia, com sinergia, com respeito a vocês e pensando na excelência de serviços e na valorização do patrimônio de vocês. Não tem milagre, nenhum síndico chega lá com uma varinha mágica e faz tudo funcionar. É um trabalho duro, cotidiano, corriqueiro, mas que a gente acredita muito no resultado. Tá bom, gente? Então tá apresentada a nossa empresa. Vocês têm um material de apoio caso vocês queiram conhecer a nossa sede, queiram entender melhor a dinâmica desse trabalho, tá bom? Então tá encerrado o item 2 da nossa assembleia. Vamos agora para o item 3, que é a apresentação da administradora, a apresentação da OMA, e que vai cuidar do condomínio de vocês do ponto de vista administrativo. Bom, gente, deixa eu explicar um pouquinho qual é a função de uma administradora. Ela é o braço técnico do condomínio. Ela faz aquele trabalho que muitas vezes a gente não enxerga, mas que é extremamente importante. O que a OMA faz? Emite os boletos, paga as contas, cuida da conta bancária, faz a pasta de prestação de contas, cuida da parte tributária, da parte fiscal, trabalhista, previdenciária, organiza toda a documentação do condomínio e ela faz um trabalho de escritório, um trabalho de back-office, um trabalho de bastidor, que é muito importante. A escolha da OMA foi feita lá atrás pela Econ, assim como a gente, para ser síndico, passou por um processo seletivo, a OMA também passou por um processo seletivo e foi a empresa escolhida para administrar o condomínio de vocês. E os critérios que a Econ utilizou foram bem simples e bem objetivos
e acho que vale a pena dividir aqui com vocês. Foram 3 critérios para a escolha da OMA. Primeiro, se buscou uma empresa de grande porte, uma empresa de renome, com boa estrutura. Isso a OMA tem de sobra, é uma empresa que trabalha há décadas aqui em São Paulo, cuida de mais de 500 condomínios, tem centenas de funcionários, uma empresa com todos os certificados, com todas as credenciais para cuidar de um condomínio novo. Vocês vão receber aí o material, vocês vão ver que é uma empresa muito sólida e vocês estão em boas mãos. Segundo critério que foi utilizado para a escolha da OMA, expertise em condomínios novos. Porque tem administradora que é craque em cuidar de condomínio antigo, condomínio já em operação. E a OMA criou um departamento e se especializou em cuidar de condomínios novos, justamente nesse período de implantação. Então ela faz isso para diversas construtoras com bastante sucesso. Tanto é verdade que a média de permanência da OMA nos condomínios é a partir de 15 anos. Então olha que legal, ela começa esse trabalho e quando você volta dali 15 anos, continua ainda a OMA pela qualidade do trabalho dela. Isso pesou muito na escolha da empresa. E terceiro critério que pesou bastante na escolha da OMA foi a questão de tecnologia. A OMA é uma empresa muito tecnológica. Vocês vão conseguir num clique, e sem nenhum trocadilho, mas o Clique Morumbi vai conseguir num clique acompanhar toda a vida do condomínio. Via aplicativo ou via site, vocês vão conseguir ter acesso às contas, aos balancetes, cópia de contratos, cópia de documentos. Vocês vão ter uma biblioteca digital à disposição de vocês. Isso é o que a gente chama de portal de transparência. Hoje em dia, né, tudo que a gente quer no lugar que a gente mora é ter acesso às informações, ter transparência, ter idoneidade e através dessa ferramenta de tecnologia, além das facilidades do dia a dia, né, de contato com a portaria, de segunda via de boleto, vocês vão conseguir em tempo real acompanhar toda a vida financeira e jurídica do condomínio. Por conta disso tudo é que a OMA foi escolhida e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O trabalho no condomínio vai ser feito baseado em 5 pilares de sustentação para uma boa gestão de condomínio. Pilar número 1, um bom síndico. Um síndico preparado, experiente. Pilar número 2, um bom subsíndico e bons conselheiros para dar apoio para o síndico, compor o grupo. Pilar número 3, uma boa administradora de condomínio como a OMA, para dar suporte técnico. Pilar número 4, um bom jurídico, porque tem muito assunto jurídico no condomínio, precisa ter uma base para o síndico, para o conselho, para o subsíndico não errar. E o quinto ponto, uma equipe bem treinada. Zelador, porteiros, faxineiros, todos treinados por nós para atendê-los bem. É com base nesses 5 pilares que a gente pretende cuidar do condomínio de vocês. E a OMA é um dos pilares bem importantes. O que é importante frisar, gente? O contrato da administradora, ele é firmado por 2 anos, ou seja, por 24 meses. E a ideia é que quando terminar esse primeiro mandato, vocês recontratem a OMA, renovem o contrato por mais 2 anos. Se eventualmente no meio do caminho a maioria não gostar do trabalho da administradora, não tem problema, é só fazer uma assembleia com pauta específica, com motivo justo, para poder trocar a administradora. Se isso acontecer, tem que ter votação em assembleia, tem que ter quórum qualificado, tem que dar um aviso prévio de 30 dias, não tem multa, não tem penalidade, e vocês trocam de administradora, mas a gente tem certeza que não vai acontecer, que vocês vão adorar e vão permanecer com a OMA bastante tempo. Quem tiver mais dúvidas, o pessoal da OMA fica à disposição de vocês, podem telefonar lá, podem mandar e-mail, podem conversar com a gerente que vai atendê-los. E eu acho que a gente vai fazer um time bem forte. Raschkorski, OMA, subsíndico e 3 conselheiros. Tá bom, gente? Então tá apresentada a administradora, vamos agora para o próximo item da Assembleia. Bom, item 4 da nossa Assembleia, a gente já está caminhando para o final, tá, gente? Como eu disse no começo, tenham paciência. Eu tenho muito carinho em fazer esse tipo de reunião, explicar no detalhe para vocês. Eu sei que fica um pouco cansativo, mas é que tem muita gente que nunca morou em condomínio e tanto a Econ, quanto a OMA, quanto eu pessoalmente, a gente quer fazer isso com carinho,
para que vocês se sintam confortados de verdade e bem recebidos. Por isso que eu estou indo no detalhe, tá bom? Bom, quarto item da nossa assembleia é previsão orçamentária, ou seja, nós vamos falar de grana, quanto vai custar o condomínio de vocês. E antes de vocês partirem para os números, eu vou fazer alguns esclarecimentos iniciais e que a gente chama de premissas, ou seja, condições e fundamentos para que vocês entendam a peça orçamentária. Não é uma coisa tão simples, é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas eu acho que falando das premissas, vocês vão entender melhor os números, vão compreender melhor a dinâmica da operação financeira de um condomínio. São 4 premissas importantes. Premissa número 1, como o nome diz, gente, é uma previsão orçamentária. Ou seja, é um pontapé inicial. A gente não tem número histórico ainda, a gente não tem média de gastos, vai começar agora. Então tem que partir de um ponto, tem que ser um pontapé inicial, a gente chama de previsão. Quando vocês forem fazer a segunda previsão orçamentária, daqui a um ano, aí sim vocês vão ter o previsto e o realizado. Aí vai ficar muito mais fácil. Agora, gente, é um início, mas é um início muito bem fundamentado, baseado em visitas técnicas que a gente fez, baseado em estudos, orçamentos e pensando no mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. Não tem luxo, não tem excesso de serviços, não tem gordura, mas tem tudo que a lei determina e tudo que a gente acha coerente para o condomínio de vocês funcionar com um bom padrão de atendimento. É coerente com o bolso de vocês, é um valor compatível com o empreendimento. Na próxima previsão orçamentária, vai ser possível talvez aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, realinhar alguma despesa, vai depender da percepção de vocês sobre o funcionamento do condomínio. Eu digo isso porque tem lugares que tem afã por implantar mais serviços e o condomínio aumenta, e condomínios que querem manter ali o valor no mínimo possível e vão segurando as contratações. Vai depender do gosto de vocês e do dia a dia ali no condomínio. Segundo ponto importante, como premissa da previsão orçamentária, inadimplência. Vocês sabem, né, gente? Tanto faz prédio de rico, prédio de pobre, prédio de milionário. Sempre tem alguém que não quer pagar condomínio em dia. E isso impacta muito a previsão orçamentária. Na prática, significa dizer o seguinte: se todo mundo pagar condomínio em dia, o fluxo de caixa vai funcionar bem e esses valores que a gente apresenta aqui vão ser perfeitos para esse início de operação. Mas, por outro lado, se a gente der azar de no Clique Morumbi juntar muita gente que não gosta de pagar condomínio em dia, que tem o péssimo hábito de atrasar, vai furar o fluxo de caixa e logo a gente precisa fazer outra assembleia para fazer um reforço de caixa. E aí dói no bolso de quem paga em dia. Portanto, para que tudo isso funcione bem, priorizem o pagamento do boleto em dia, no dia correto. Porque a maioria do dinheiro, vocês vão ver aqui, boa parte do dinheiro é para pagar conta básica, gente. Salário de funcionário, encargos, benefícios, conta de água, de luz, de gás, contas de manutenção. Então não tem reserva, não tem gordura, né? Então, por favor, paguem em dia. Para quem atrasar condomínio, primeiro mês, cobrança amigável da OMA. Segundo mês, cobrança já mais dura um pouquinho do meu jurídico. Terceiro mês, ação na justiça. Não vai ter moleza, justamente para a gente conseguir segurar a taxa de inadimplência para ela não crescer. Terceiro ponto importante como premissa. Vamos entender um pouquinho da forma de rateio das despesas de condomínio. A gente vai utilizar um modelo que está na Lei de 64, que está no Código Civil de 2002 e na Convenção de Condomínio de vocês, chamado fração ideal. O que significa isso? Cada um de vocês vai pagar condomínio proporcionalmente ao tamanho do seu imóvel, a dimensão do seu apartamento e se você tem ou não vaga de garagem. Portanto, vocês vão ver na previsão orçamentária vários valores diferentes de condomínio ordinário. Ele é calculado com base no tamanho do imóvel e se tem ou não tem vaga de garagem. Este modelo de rateio é chamado fração ideal. E é o mais justo, é o que está na lei e é o que proporciona que cada um pague condomínio conforme a dimensão do seu apartamento.
Os apartamentos não tem tanta diferença assim, mas ainda assim dá um pouquinho de diferença no valor total do condomínio. Quarto e última premissa para a gente entender a previsão orçamentária: regime contábil do condomínio. O condomínio de vocês, assim como todos os condomínios, ele vai operar no sistema chamado regime de caixa. O que significa isso? O síndico abre o caixa no dia 1, recebe o condomínio até o dia 10, paga todas as contas e fecha o caixa no dia 30. E no mês seguinte abre o caixa de novo. Então vai ter um balancete por mês. Mas esse modelo contábil significa dizer que vocês adiantam o pagamento. É aquele modelo que a gente paga para usar. Então, deixa eu dar um exemplo para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Se a gente mora de aluguel e a gente aluga um apartamento, a gente usa o imóvel o mês inteiro e paga o aluguel no mês seguinte. Condomínio não, a gente paga no começo do mês para poder usar ao longo do mês. Portanto, é uma despesa sempre antecipada. Então, vamos imaginar, quando você vai pagar condomínio em março, não é para pagar as contas de fevereiro, é para pagar as contas do próprio mês de março que você antecipa no dia 10. E vai ser sempre assim a contabilidade do condomínio de vocês. Lembrando que a composição do boleto, vocês vão olhar os números aqui, mas antes de entrar nos números, a composição do boleto ela vem da seguinte forma: um valor que a gente chama de despesa ordinária, que é o dinheiro que entra e sai, que ele é necessário para pagar as contas do mês. Então o dinheiro entra, sai, e vai contabilmente ali contabilizado como despesa ordinária. Fora isso, a gente tem uma segunda despesa chamada fundo de reserva, que é um adicional de 5%, que é como se fosse uma poupança. Já vocês vão entender como que a gente vai utilizar esse dinheiro no começo para comprar o enxoval do condomínio. Mas além da taxa ordinária de condomínio, vem lá o fundo de reserva, que é 5% para guardar, como se fosse uma poupança. E além disso, a gente tem no boleto também as contas de consumo. Porque, por exemplo, água e gás, a gente não consegue aqui chutar quanto que vocês vão gastar. Seria muito temerário. Então, como que a administradora vai fazer? Vai esperar chegar as contas e ratear entre todos os apartamentos. A gente não conhece os hábitos de vocês, a gente não sabe o ritmo que vocês vão ocupar o condomínio, então seria muito arriscado chutar um valor de água e gás. Então, o que vai acontecer? Quando as contas chegarem, a OMA rateia separadamente no boleto quanto que vem de água e quanto que vem de gás. Desta forma, a gente não faz caixa, nem prejudica o caixa por conta das contas de consumo. No futuro, daqui a alguns meses, quando o condomínio estiver mais cheio, aí vai ser a hora de discutir numa assembleia a migração para o sistema de medição individual. O prédio já está todo preparado para fazer isso, mas aí vocês vão ter que avaliar junto conosco a hora que vale a pena fazer isso. Porque nesse começo é mais barato e mais inteligente ter a conta coletiva rateada entre todos os apartamentos. No futuro, vocês podem fazer aquela medição individual onde cada um tem o seu próprio relógio. Por que não vale a pena fazer isso ainda? Porque, por exemplo, a Sabesp, mesmo se você deixar o apartamento trancado sem uso, ela cobra no mínimo 10 metros cúbicos por apartamento. Então é mais inteligente manter na conta coletiva até que o prédio esteja totalmente ocupado. Tá claro, gente? Perdão aí por me alongar bastante nessas explicações iniciais, mas aí fica mais fácil de entender os números. Vamos lá para os números. Aqui a gente fez bem mastigadinho para que vocês entendam no detalhe também como é que vai funcionar a dinâmica financeira do condomínio. Tudo que nós vamos gastar mês a mês, por volta de R$69 mil todo mês, dinheiro que entra e sai, que a gente chama de verba ordinária. Como que a gente gasta esses R$70 mil aproximadamente? 35, ou seja, metade, é com mão de obra. Zelador, portaria 24 horas, auxiliar de serviços gerais, faxineiros, toda essa equipe terceirizada por nós. Então, nesses valores já estão inclusos salários, encargos, benefícios, provisão de 13º, de férias, insumos, uniformes, materiais, tudo incluso ali. R$17 mil nós vamos gastar com manutenção,
manutenção de elevador, de paisagismo, de bomba, interfone, portões, academia, alarme de incêndio, pressurização, sistema linear, sistema de reuso de água, uma série de despesas todo mês com a manutenção do condomínio. Depois, contas de consumo. A única que a gente colocou aqui foi de energia elétrica, que dá mais ou menos para estimar. Água e gás, nós vamos esperar chegar para ratear. E a energia elétrica de dentro do seu apartamento, cada um vai ter o seu relógio e vai pagar a conta direto para a Enel. Materiais de consumo, aí material de limpeza, material de piscina e aqui diversos, que nesse começo tem bastante coisa, porque tem que fazer o seguro das áreas comuns, seguro contra incêndio, explosão, terremoto, vendaval, enfim, grandes tragédias, despesas eventuais, despesas diversas, taxa da administradora OMA, taxa do síndico profissional, tudo isso somando 12 mil reais. Todas essas despesas, 70 mil reais aproximadamente. Todo mês a gente vai arrecadar e gastar. Além disso, a gente tem um fundo de reserva, como eu disse inicialmente, 5% que nós vamos guardar todo mês para fazer uma poupança para vocês. Todo prédio tem que ter um colchão financeiro, uma reserva para uma emergência, para uma eventualidade. Então é importante, daqui 10 anos, ter um bom dinheiro guardado na poupança. Total geral das despesas ordinárias mais o fundo de reserva, 73 mil reais aproximadamente. Lembrando que aqui está sem o consumo de água e gás, que vem separadamente. O IPTU tem que esperar a prefeitura emitir o carnê. Se ela emitir o carnê em 2021, cada um paga o seu. Se eventualmente a prefeitura não fizer o desdobro, porque ela demora muito para desdobrar, a OMA vai precisar pegar o valor total do terreno, dividir entre os apartamentos e colocar no boleto de vocês para não ter atraso de IPTU. Assim que houver o desdobro, a OMA para de fazer isso e cada um paga o seu carnê. Excepcionalmente, em dezembro agora, o vencimento do condomínio vai ser dia 20, porque a gente já tem bastante despesa para pagar. A partir de janeiro, aí é todo dia 10 e vai ser dia 10 sempre, enquanto vocês decidir, se vocês resolverem mudar a data numa próxima assembleia, tudo bem, mas por hora continua dia 10. Então, primeiro vencimento 20/12, porque a gente está muito em cima, e a partir de janeiro, todo dia 10, o vencimento do condomínio. Vamos ver o rateio agora para ver como que fica a divisão dessas despesas pelos apartamentos de vocês. A gente tem aqui todos os valores conforme as dimensões do apartamento e se tem vaga ou não tem vaga. Os apartamentos menores vão pagar condomínio de R$ 203,65 e os maiores apartamentos R$ 239,91. Além disso, todos têm o fundo de reserva de 5%, totalizando um condomínio de R$ 213 para as menores unidades e de R$ 251 para as maiores unidades. Olha, gente, eu acho que está bem razoável, eu acho que está compatível com o empreendimento de vocês, né? Eu acho que vale cada centavo para ter um condomínio bem cuidado, bem conservado, está enxuto. Lembrando que eu falei no começo, não tem luxo, não tem excesso, é o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. No futuro, vocês vão poder debater se vale a pena ter mais um faxineiro, se vale a pena ter um posto de ronda noturna ou ronda diurna, vai depender do bolso de vocês. Bom, gente, então o fundo de reserva de 5%, desde já, vocês já vão começar a guardar dinheiro. E aí daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando vocês precisarem fazer uma grande obra, uma pintura das torres, reformar algum espaço, vocês vão ter um dinheiro sagrado ali guardadinho para vocês. Então vocês vão pagar todo mês a despesa ordinária, mais o fundo de reserva, e esse dinheiro fica guardado para uma eventualidade. Bom, além dessas despesas, a gente precisa comprar um kit de implantação, que a gente chama de enxoval. O condomínio acabou de nascer, precisa de uns itens básicos, por exemplo, quadro de avisos, identificadores de chaves, carrinho de compra com as respectivas travas, acolchoado para o elevador, tapete para os elevadores, cadeira para a portaria, lixeira, equipamento para a copa dos funcionários. Tudo isso é um enxoval básico, tem que comprar agora, e a ideia é parcelar nos primeiros 4 meses.
a gente fez um orçamento prévio para todos esses itens e a gente imagina que cada apartamento pagando 4 parcelinhas de R$ 36 vai ser suficiente para comprar todo esse enxoval. Sobre esse custo vai ter um balancete apartado, onde vocês vão enxergar claramente quanto dinheiro entrou, o que foi comprado e o que eventualmente sobrou. Então, nos primeiros meses de condomínio, dezembro, janeiro, fevereiro e março, vocês pagam a despesa ordinária, o fundo de reserva, as contas de consumo e o kit implantação. A partir do 5º mês, o kit de implantação deixa de ser cobrado e vocês passam a pagar só a despesa ordinária, o fundo de reserva e as contas de consumo. Além disso, no primeiro mês, para os apartamentos com vaga de garagem, tem uma despesa de R$ 50 referente ao token de controle de acesso e para os apartamentos sem vaga, R$ 15 o controle de acesso, que é para a gente ter um controle mínimo de entrada e saída de pessoas e de prestadores de serviço. Então, tudo isso é o que a gente chama de previsão orçamentária. Olha, gente, os valores estão os mais enxutos possíveis, mas pensando numa operação organizada desde o início. Para recebê-los agora no começo de dezembro, a Econ, junto com a minha equipe, junto com a OMA, a gente está 60, quase 90 dias trabalhando aí nesse período de pré-operação para que a gente consiga, com segurança, do jeito que a pandemia recomenda, recebê-los e recebê-los bem. A gente está fazendo todo o esforço do mundo para que isso aconteça sem aglomeração, porém com boa organização. Então esse item de previsão orçamentária está encerrado, vocês têm todo o material de apoio aí para analisar. E por último, nosso último item de pauta, isso é só dar ciência para vocês, sobre o fato de que existe um contrato assinado da construtora com a Otis, que é o fabricante dos elevadores. Os elevadores do condomínio de vocês todos foram fabricados e instalados pela Otis e por lei aqui na Prefeitura de São Paulo, para cada elevador a gente tem que ter um contrato de manutenção preventiva para evitar acidentes e para conservar esses elevadores. Até então, esse contrato está em nome da Econ. A partir de agora, esse contrato obrigatoriamente tem que ser transferido para o condomínio. Quem passa a ser o contratante da Otis não é mais a Econ, é o condomínio, e tem que haver uma transferência desse contrato. Da mesma forma que tem que transferir uma série de coisas, titularidade de conta de água, de luz, de gás, tem que fazer todos os contratos de manutenção preventiva, mas o mais importante é o contrato dos elevadores, porque é uma obrigação legal. A Prefeitura de São Paulo fiscaliza isso e uma das primeiras medidas do síndico e da administradora é assinar esse contrato com a Otis, tentar renegociar o preço se for possível e a Prefeitura fiscaliza isso. Se acontece um acidente no condomínio, nos elevadores, e não tem esse contrato assinado, pode dar um problema muito sério, até de natureza criminal. Então esse item aqui é só para relembrar dessa necessidade que vai ser feita agora nas primeiras semanas. E antes da gente terminar a assembleia, falar de um item aqui que não está na pauta, mas é só para reforçar que todo mundo que for fazer a sua obra no apartamento, mesmo que seja uma obra de pequeno porte, vai precisar preencher um documento que a gente chama formulário de reforma, que vai ficar disponível para vocês de todas as formas, de forma física, de forma virtual. Esse formulário de reforma, você vai informar o que você vai fazer no seu apartamento, quem é o responsável técnico pelo seu projeto, quem são os funcionários autorizados a entrar na sua obra. Esse documento vem para a nossa engenharia da Raskorsky. A gente vai analisar para ver se está tudo em ordem o que você vai fazer no seu apartamento, se está compatível com o que tem no manual do proprietário, e só depois da autorização do engenheiro é que você pode começar a sua obra. Isso é para a gente garantir a segurança de vocês, a segurança da família de vocês e, sobretudo, garantir a harmonia estética do empreendimento para ninguém executar uma obra proibida pelo manual do proprietário. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas é uma garantia que vocês vão morar num lugar seguro. O prazo de análise desse projeto é de no máximo 5 dias úteis. Então, gente, é uma semana que vocês vão perder, entre aspas, para poder fazer uma obra segura e para não ter prejuízo de precisar refazer alguma coisa que não podia ser feita. Tá bom, pessoal? Desculpa esse vídeo longo, espero ter atendido as expectativas de vocês. Minha equipe toda está à disposição para atendê-los no condomínio. Vamos caprichar
vamos colocar todo o esforço, toda a garra para fazer um bom trabalho com vocês, tá bom? Boa sorte na casa nova, sejam felizes e fiquemos todos aqui com saúde. Um abraço.